Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é João Batista e essa aqui é a minha tentativa de resposta para a questão bônus 3.3 da nossa parte final do curso, né? Como sempre, vou dar uma lida na questão e demonstrar o meu raciocínio da minha tentativa de resolução. Vamos lá. Resolva a questão 8.20, item A, da página 293 do nosso livro, texto, e grave um vídeo dando uma aula sobre o resultado. E essa questão, coloquei ela aqui embaixo. Opa! Para cada uma das linguagens a seguir, encontre uma gramática irrestrita que gera aquela linguagem. Como ele só quer o item A, eu transcrevi apenas o item A aqui. A linguagem é a seguinte. A palavra X pertencente aqui a uma qualquer combinação das letras A, B e C, de modo que o número de A's da minha palavra é menor que o número de B's da minha palavra e o número de A's da minha palavra é menor que o número de C's da minha palavra. Ok, não parece algo muito complicado e realmente não é. Vamos dar uma olhadinha em algumas formas que a gente consegue descrever as palavras dessa linguagem, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos dela. Um exemplo mais básico, né? Bom, eu tenho que ter que o número de As é estritamente menor, né? Então, quando eu tenho 0 As, a palavra mínima que eu teria seria BC. Porque se eu tivesse uma palavra vazia, ela não pertenceria a essa linguagem. Porque o número de A seria 0, o número de B seria 0 e o número de B seria 0. Logo, não iria satisfazer a nossa estrutura aqui, né? Então, alguns exemplos de palavras. BC, eu tenho um B, um C, 0 As. A, B, B, C, C, também satisfaz. Um é menor que 2 nos dois casos aqui. BB, C, sem nenhum A, também funciona. BCC também funciona. AA, BBB, CCC também funciona. Essa outra palavra aqui que eu só emendei um bocado de Bs aqui, junto com 3 Cs e um A e 2 As também funciona. E um aspecto interessante é que qualquer combinação das letras dessa palavra também funcionaria. Então eu poderia embaralhar essa palavra aqui da maneira que eu quisesse e essa palavra ainda ia pertencer à minha linguagem. Então a ordem não é algo que vai afetar as nossas palavras aqui, tá? Então eu poderia permutar as letras dessa palavra aqui à vontade. Se eu não mexer na quantidade de As, Bs e Cs da minha palavra, eu não vou é, eu não vou perder a característica que faz a palavra pertencer à linguagem. Certo? Então vamos lá. Eu descrevi minha lógica em alguns passos, que eu acho que foi até algo recomendado pelo senhor nas aulas, mas que nesse caso funcionou muito bem. No primeiro caso, né, a gente tem o caso base. Lembra que aqui eu falei que essa é a menor palavra que encaixa aqui? Pois é, eu tomei isso como base. A gente tem um caso base, entre aspas, onde tem que ter pelo menos um B e um C. Se eu não tiver nenhum B ou nenhum C, o meu A ele vai ser estritamente maior ou igual. Ele vai ser maior ou igual a um deles, porque vai ser zero e eu tenho que ter zero ou mais As, né? Então isso aí já vai contra a característica principal da linguagem. Então eu tenho que ter pelo menos um B e um C. E depois eu posso ter esse segundo passo aqui, onde para cada A que eu insiro na minha palavra, eu tenho que inserir junto dele um B e um C para garantir. Por quê? Se eu já tenho um caso base, que eu tenho um B e um C, e para cada A que eu insiro, eu estou inserindo um B e um C, eu sempre tenho aqui garantido, somente nessa segunda regra aqui, que eu tenho um número igual de As, Bs e Cs. Ok? Quando eu combino isso com a primeira regra, eu sei que o meu número de As ele vai ser exatamente uma unidade menor que o meu número de Bs e Cs. Até aí tudo bem, não é a linguagem que a gente quer ainda, mas a gente está funcionando, né? Quando a gente termina, a gente pode colocar mais uma regrinha. A gente pode adicionar Bs e Cs livremente. Porque a única restrição que eu tenho é que o número de As tem que ser menor que o número de Bs e menor que o número de Cs. Só que, quando eu já tenho essas duas primeiras regras, eu já estou garantindo que a minha linguagem, a minha palavra, ela já tem o suficiente para manter-se na linguagem. Então, se eu tenho 10 As, de acordo com essas duas palavras aqui, eu sei que eu tenho que ter 11 Bs e 11 Cs. A terceira regra permite que eu adicione Bs e Cs livremente a esse ponto. Então, se tem uma palavra que tem 11 As, 11 Bs e 11 Cs, eu posso adicionar mais 30 Bs, mais 20 Cs, e isso não vai fazer com que a linguagem, com que a palavra saia da minha linguagem. Essa é uma regra que permite que eu tenha flexibilidade sobre o número de Bs e Cs.
Depois que eu tenho isso, eu vou ter uma palavra desse jeito aqui, mais ou menos, né? A gente pode ver como, por exemplo, eu comecei com o caso base, como BC, né? Depois, agora eu vou adicionar dois As, e quando eu adiciono dois As, eu vou adicionar mais dois Bs e dois Cs. Então eu vou chegar nessa palavra aqui, e agora eu vou aumentar livremente aqui a quantidade de Bs, por exemplo. Escolhi aumentar só a quantidade de Bs, mas eu podia aumentar as de C também. Aí eu chego nessa palavra aqui. E aí chega aquele ponto que eu comentei antes, que é a nossa quarta regrinha aqui. Eu vou reorganizar a palavra, porque como isso aqui, como essa palavra já está satisfazendo a restrição que a gente tem sobre as quantidades das letras, né? Basta eu reordenar ela da maneira que eu quiser, e eu posso construir a palavra que eu quiser com esse número de letras. Para cada uma dessas regras aqui, a gente estabeleceu uma lógica, e essa lógica ela não é violada. A gente não, com a nossa lógica dessa maneira, a gente não vai violar o aspecto principal da linguagem. Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar essa lógica e transformar ela em uma gramática restrita. Isso também não é uma tarefa muito difícil. Vamos começar ponto a ponto, né? A primeira regra, eu posso traduzir, entre aspas, essa regra nessa simples transição aqui. Vamos supor que eu começo com a letra S, né, que é a nossa convenção, e eu posso converter a letra S em um B maiúsculo, um C maiúsculo e um X. Por hora, vamos tratar B maiúsculo e C maiúsculo como B minúsculo e C minúsculo. Depois a gente vai ajeitar isso aí. Mas para garantir que a gente possa trabalhar com isso mais livremente, vamos usar o B e C maiúsculo, né? Ok, temos aqui o nosso caso base, né? Tenho que ter pelo menos um B e um C. Agora eu vou aqui para o meu segundo caso. Para cada A inserido, eu tenho que ter pelo menos inserido junto com ele um B e um C. Então, quando eu adiciono aqui, eu vou receber agora essa letra X, e esse X ele pode ser desmontado de maneira que ele representa a segunda regra. Então, quando eu adiciono um A, eu posso adicionar junto desse A, né, um B ou um C. E eu posso ficar adicionando isso aqui quantas vezes eu quiser. Se eu quiser adicionar 20 As, com essa parte da regra, eu garanto que eu estou adicionando junto com esses 20 As, 20 Bs e 20 Cs. E com a primeira regra, eu estou garantindo que eu tenho um B e um C a mais dessas quantidades. Ok, agora a terceira parte aqui está nessa mesma variável aqui, né? Perceba que eu sempre estou colocando um X aqui no final. E o restante ele vem aqui do lado. Podemos adicionar Bs e Cs livremente. Bs e Cs livremente simplesmente significa que eu posso colocar aqui B e repetir X. Isso não vai afetar de jeito nenhum a minha palavra. E Cs também, não vai afetar. Não tem problema da minha palavra ter mais Bs e mais Cs do que a quantidade de As. É exatamente isso que a gente quer. Então, adiciono essas palavras aqui também. Quando eu termino, eu não quero mais aumentar a minha palavra, já estou pronto para começar a filtrar um pouquinho melhor ela, reorganizar ela, partir para o quarto passo. Eu só adiciono aqui a transição vazia para esse X. Se eu quisesse remover essa transição vazia aqui, poderia? Poderia, mas aí eu precisaria reorganizar um pouquinho a minha gramática. Não ia ser uma tarefa difícil, é uma tarefa impossível, mas para garantir a correspondência bem clara da lógica e da gramática, eu escolhi não fazer isso aqui. Tá? Mas seria algo bem direto, se eu quiser eu posso até lhe mandar uma versão dessa gramática que não utiliza essa transição para o vazio. Ok? Agora a gente vai reorganizar a palavra. Para reorganizar a palavra, a gente já até comentou um caso desse bem parecido num dos exercícios resolvidos em sala, mas é algo bem simples. A gente vai simplesmente, onde tem uma combinação de AB, vamos trocar para BA, e onde tem uma combinação BA, a gente pode trocar para AB. Onde tem AC, a gente pode trocar para CA, e onde tem CA, a gente pode trocar para AC. E onde tem BC, a gente pode trocar para CB, e onde tem CB, a gente pode trocar para BC. Simples, rápido, fácil, não tem nenhum problema aí. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, sempre que eu tiver duas variáveis, eu posso trocar a posição dessas variáveis, duas adjacentes. Isso permite que eu manipule livremente a minha palavra depois que eu termino de inserir os elementos dela. Mas, de novo, aqui eu não posso terminar ainda, porque eu não tenho nenhum caractere do meu alfabeto ainda, né? Só tenho As e Bs e Cs maiúsculos. Então, os passos finais é converter todos os As para As minúsculos, todos os Bs para Bs minúsculos e todos os Cs para Cs minúsculos. Aqui, a gente pode ver que essa nossa linguagem, essa nossa gramática, ela é irrestrita por causa disso aqui. A parte dela ser irrestrita vem justamente nisso, que a gente pode reorganizar a palavra. Então, reorganizar a palavra dessa maneira é algo irrestrito da linguagem. E agora a gente pode ver como é que a gente pode fazer, por exemplo, uma palavra que pertence a essa linguagem e ver como a gente pode utilizar essas regras, né? Aqui eu copiei as regras de uma maneira um pouquinho mais compacta e vamos colocar aqui um objetivo. Vamos tentar criar a palavra BBACCB.
É uma palavra que tem 3 Bs e 2 Cs e um A, está pertencendo à nossa linguagem. Então, a gente deve conseguir criar essa linguagem a partir do S e dessas transições que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Começamos com o S, como sempre, né? Aí a gente vai aplicar a regra sobre o S, que é essa regra bem aqui, do estado inicial, e a gente fica com essa palavra BCX. Aí a gente vai expandir o X para que ele vire um ABC, e eu vou expandir agora o X mais uma vez. Para quê? Para adicionar um B extra. Né? Então eu vou aplicar essa regra aqui, BX. Então, onde tinha X, agora vai virar BX, e eu vou expandir esse X. Só que eu vou expandir ele para quê? Agora eu vou usar o vazio aqui, para eu me livrar desse X e poder passar para o próximo aspecto da nossa linguagem, os próximos passos da nossa lógica, né? Aqui eu tenho a minha linguagem depois que eu me livrei do X, e agora eu vou fazer a segunda parte, que é a nossa segunda parte não, já a parte meio que quase final da nossa lógica ali, que é reorganizar a nossa linguagem. Então eu vou trocar esse AB de posição, e depois eu troco esse CB de posição, através das regras que a gente tem aqui, né? AB vira BA e CB vira BC. Depois disso, a gente pode ver o resultado bem aqui. Eu vou trocar esse CA aqui, o C e o A de posição, vai ficar AC. E aqui, percebam que a gente já tem a versão capitalizada da nossa palavra-alvo, né? A gente tem BB, ACCB, como a gente realmente quer, só que tá tudo maiúsculo. Então o que a gente vai fazer agora é só repetidamente usar essas 3 regrinhas aqui, que vão deixar as letras minúsculas, né? Vamos trocar essas variáveis aqui por símbolos terminais minúsculos. Então, B maiúsculo vira B minúsculo, A maiúsculo vira A minúsculo, C maiúsculo vira C minúsculo, e eu faço isso aqui, estou fazendo da esquerda para a direita para ser bem simples de visualizar o que está acontecendo, e no final eu tenho aqui a minha palavra do jeito que eu queria, BBACCB. E a gente pode ver que isso aqui é um processo bem simples e é uma gramática que não vai permitir que eu crie uma palavra que fuja da minha linguagem. E pela forma que eu estou construindo ela e a forma que eu estou permitindo a reorganização, ao mesmo tempo que eu me prendo a não sair da linguagem, eu tenho total liberdade de conseguir fazer qualquer palavra que pertença a ela através da reorganização e da não limitação da quantidade de Bs e Cs. Essa aqui é a minha resolução da atividade, do item A. Peço que se tiver algum problema com essa resolução, que o senhor me avise. E se tiver alguma coisa que não tenha ficado claro também me comunique, que a gente pode conversar, eu posso explicar um pouco melhor se não tiver sido claro. E a gente se vê na próxima questão bônus. Muito obrigado e até mais.